Eles estão a caminho. No dia 1. Em 1º de abril de 2026, às 18 horas e 35, no horário local, o Sistema de Lançamento Espacial, ou SLS, com quase 4.000 toneladas de força de empuxo, deixou a plataforma de lançamento 39B no Centro Espacial Kennedy. A bordo estão os 3 astronautas da NASA, o comandante Reed Wiseman, o piloto Victor Glover, a especialista de missão Christina Koch e o astronauta canadense Jeremy Hansen. 4 pessoas, 10 dias, o primeiro voo tripulado além da órbita terrestre desde a Apollo 17, em dezembro de 1972. Após uma breve interrupção de 54 anos, finalmente há novamente uma tripulação lá fora. Fiquem até o final, porque tem uma surpresa especial para vocês. Meu nome é Sihuan e estas são as Crônicas de Marte. Vamos começar com o que deu certo, e na verdade foi bastante coisa. O lançamento em si foi tecnicamente quase impecável. O abastecimento, que em ensaios gerais anteriores, com abastecimento ainda teve problemas com vazamentos de hidrogênio, desta vez ocorreu sem problemas. As vedações substituídas aguentaram. O valor do vazamento ficou bem abaixo de 1%. O limite permitido aqui é 16%. O Saturno V tinha tolerâncias semelhantes na sua época, mas ninguém verificava cada conexão individualmente como hoje. Alguns de vocês perceberam que durante o lançamento, as cabines de fuga de emergência foram ativadas. O foguete seguiu a trajetória planejada com mais precisão. Os 2 propulsores de combustível sólido, que fornecem 75% do empuxo no lançamento, foram descartados após cerca de 2 minutos, e a separação do estágio central laranja também ocorreu normalmente. Com isso, conseguimos essas imagens épicas. Nós vemos a redução de potência. Separação do convert. Motor principal aumentando a potência. Orientação estabilizada. Se você olhar com atenção, verá a extensão do bocal do motor RL-10 da ICPS, que ainda não estava acendida. As 4 painéis solares da nave Orion se desdobraram conforme planejado e começaram imediatamente a gerar energia. Cerca de 1 hora após o lançamento, veio o primeiro verdadeiro destaque desse dia de voo. A manobra de elevação do perigeu foi bem sucedida. O ponto mais alto de uma órbita elíptica é o apogeu e o ponto mais baixo é o perigeu. A manobra de elevação do apogeu ocorreu cerca de 1 hora depois e também foi bem sucedida. Ambas as manobras juntas colocaram Orion em uma órbita terrestre estável e fortemente elíptica, com o perigeu em cerca de 1.600 km e o apogeu em torno de 40.000 km. Essa é a órbita a partir da qual a queima de injeção translunar, o impulso decisivo em direção à Lua, acontecerá ou já aconteceu. Então, a tripulação já está em uma trajetória de transferência em direção à Lua quando você vir isso aqui. Após essas 2 manobras orbitais, vieram as operações de proximidade, abreviadas como Prox-Ops. Prox-Ops foi um dos objetivos técnicos mais importantes dessa fase inicial da missão. A manobra testa a capacidade da Orion de se mover manualmente em relação a outra espaçonave. Para isso, a Orion está equipada com sensores de navegação e propulsores de controle de reação, mas sem GPS e sem suporte. Então, quem estima a distância até a outra nave espacial são os olhos da tripulação. Por que isso é importante? Porque em futuras missões lunares, a Orion terá que acoplar em órbita lunar com o sistema de pouso humano da SpaceX ou da Blue Origin, e lá não existe GPS. Como alvo de referência, serviu o ICPS, o estágio interino de propulsão criogênica, o estágio superior do foguete SLS. Esse estágio havia levado a Orion anteriormente para a órbita alta da Terra. Desde então, está em sua própria trajetória. A tripulação manobrou a Orion em uma sequência de cerca de 70 minutos, através de uma série de manobras controladas de acosmação e afastamento. A uma distância de 30 pés, o que não chega a 9 metros, eles testaram o controle fino da nave espacial bem próximo de outro objeto. Victor Glover pilotou a manobra. Wiseman executou os procedimentos. Hansen e Koch observaram pelas janelas e verificaram com câmeras. O resultado, conclusão nominal. Totalmente bem sucedido. Após a conclusão das operações de proximidade, Orion realizou automaticamente uma queima de afastamento e se afastou com segurança do ICPS. Em seguida, o ICPS realizará sua própria queima de desorbitação e entrará na atmosfera sobre uma área remota do Pacífico.
Logo após essa ignição, os 4 pequenos satélites que ficam no adaptador de estágio entre o estágio superior e Orion foram liberados em intervalos de 1 minuto. Mas nem tudo correu bem. Por isso, agora vamos falar rapidamente sobre os problemas. Eles realmente aconteceram e precisamos falar sobre isso de forma honesta e objetiva, sem dramatizar. Pouco depois da manobra de elevação do perigeu, a equipe em solo perdeu a comunicação com a Orion. Isso aconteceu quando a transferência do controle de lançamento na Flórida para o controle da missão em Houston estava ocorrendo. Por alguns minutos, o controle da missão não conseguiu receber dados da espaçonave ou da própria tripulação. A tripulação continuou ouvindo a equipe em solo o tempo todo, ou seja, o uplink funcionava, apenas o retorno, por algum motivo, falhou. A causa foi um problema de transferência, ou seja, um problema de handover durante a troca entre a Near Space Network e outras estações terrestres. A equipe em solo identificou e resolveu o problema rapidamente. Isaacman comentou sobre isso na coletiva de imprensa de forma bem objetiva. Durante o handover, às vezes podem ocorrer configurações estranhas. Isso se resolve. Não foi uma falha do sistema, mas sim um problema inicial de um sistema novo. Nenhum sistema de bordo foi afetado e a tripulação não esteve em perigo em nenhum momento. Depois, o banheiro. Digo isso sem ironia, porque realmente é um objetivo importante do teste. Durante a verificação do banheiro de bordo, uma luz indicadora de falha acendeu. A tripulação relatou o problema, o controle da missão analisou os dados e, após a demonstração bem-sucedida do ProxOps, a tripulação e a equipe em terra solucionaram e corrigiram o problema juntos. Isso levou algumas horas, mas o banheiro está totalmente funcional novamente. Mais uma vez, isso não é um escândalo, isso é um voo de teste. O ônibus espacial teve problemas muito mais dramáticos em suas primeiras missões. E esse é exatamente o objetivo dessa missão: aprender como a Orion realmente se comporta com pessoas a bordo, em condições reais, em órbita real. Isaacman resumiu bem na coletiva de imprensa. Estamos felizes em encontrar erros. Esse é o trabalho dessa missão. Todas as análises do mundo não podem substituir um voo de teste real em condições reais. Se você gostou do vídeo, então dê aquela força para o vídeo agora. Isso é o mais importante que você pode fazer, para que mais pessoas possam ver. Um like também ajuda muito. E se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para isso. Obrigado a vocês, e agora vamos voltar para as coisas que não correram tão bem. Mas agora vou chegar ao ponto sobre o qual preciso falar de forma direta e dura. A NASA vem promovendo esse momento há meses. Artemis II é a primeira missão tripulada, além da órbita terrestre, em uma geração. Um evento histórico. E o mundo está assistindo, ou o mundo tentou assistir. Até o T0. A transmissão ao vivo estava excelente, profissional e envolvente. A narração demonstrava conhecimento. Os ângulos de câmera eram ótimos, a atmosfera era perceptível. E então, exatamente no momento em que o foguete decolou, a produção desmoronou. Câmeras falharam, cortes estranhos e então o mais inacreditável. Em um dos momentos mais dramáticos de todo o lançamento, a separação dos 2 propulsores de combustível sólido, ou SRBs, a transmissão da NASA mostrou o público no solo. O público que tinha vindo para ver o foguete, não para ser visto. Enquanto 4.000 toneladas de empuxo impulsionam o foguete para o céu e os SRBs se separam em uma bola de fogo. Em um dos momentos visualmente mais espetaculares de toda a história da exploração espacial, a transmissão internacional mostrou pessoas olhando para seus celulares. E como se isso não bastasse, no resumo do lançamento divulgado posteriormente, a separação dos propulsores também não aparece, no resumo oficial. Não está lá. Isso é constrangedor. E eu digo isso como alguém que realmente vibra com esse programa. A NASA trabalhou durante décadas para levar pessoas de volta à Lua. Milhares de pessoas dedicaram suas carreiras a este momento. E então, no momento em que o mundo inteiro está assistindo, a direção de produção falha de forma tão fundamental que uma das imagens mais icônicas do lançamento simplesmente não foi mostrada. Isso não é uma falha técnica, mas sim um problema de prioridades. E a NASA deveria abordar isso publicamente, analisar e fazer melhor da próxima vez, por favor. Porque Artemis não é só exploração espacial, é também comunicação, é inspiração. E inspiração precisa de imagens.
Além disso, a NASA não é uma empresa privada que não deve satisfação a ninguém. Ela é uma instituição financiada com dinheiro público e deve tudo ao público. Após cerca de 2 dias, outro vídeo foi publicado, onde podemos ver a separação dos propulsores a partir da perspectiva do foguete. Pelo menos isso. Mas resumos assim já não são assistidos por bilhões de pessoas. Depois ainda houve um pequeno problema de software com o Microsoft Outlook. Parece que 2 janelas do Outlook estavam abertas, mas nenhuma das duas queria funcionar direito. O controle da missão resolveu isso rapidamente, e estava tudo resolvido num piscar de olhos. Eu vejo que tem 2 Microsoft Outlooks abertos, e nenhum dos dois está funcionando. Se vocês puderem olhar no Optimus e verificar esses 2 Outlooks, seria ótimo. Tudo bem, vamos entrar no seu PCV. Mas o que vem agora? A tripulação fez uma breve pausa para descansar após as proxops. Um lanchinho e uma soneca de 4 horas. Depois disso, foi realizada outra manobra de elevação do perigeu, que também foi concluída com sucesso. O próximo grande objetivo era a queima de injeção translunar, ou simplesmente TLI. Essa ignição do motor principal do módulo de serviço europeu ocorreu aproximadamente 24 horas após o lançamento. Na Europa Central, já era dia 3 de abril, por volta das 2 horas da manhã. Orion agora deixou a esfera de influência da Terra e está a caminho da Lua. Esse foi o ponto decisivo de não retorno desta missão. Antes ainda havia alternativas, agora não mais. Pelo menos, não sem um esforço adicional considerável. Antes da TLI, a equipe de gerenciamento da missão, liderada por John Honeycutt, avaliou todos os dados dos sistemas das últimas 24 horas. Suporte à vida, comunicação, propulsão e redundâncias. Tudo estava em ordem, o que significava caminho livre em direção à Lua. A TLI ocorreu conforme planejado e levou Wiseman, Blover, Koch e Hansen a uma trajetória de livre retorno ao redor da Lua. Uma trajetória que os levaria automaticamente de volta à Terra sem necessidade de mais acionamento dos motores. Segurança garantida pela mecânica orbital e pela física. Genial! Após a TLI, houve uma entrevista de cerca de 20 minutos com jornalistas. A tripulação está bem. Eles têm um sorriso largo no rosto e estão em ótima forma. E em algum momento desse caminho, no 6º dia de voo, eles vão quebrar o recorde de distância da Apollo. Durante isso, eles vão conseguir ver algumas crateras da Lua, que nas missões Apollo sempre ficaram na escuridão. Por exemplo, Mare Orientale. Nunca antes um ser humano viu essa cratera a olho nu. As imagens dela foram capturadas por satélites. Uma imagem épica já percorreu o mundo. Ela mostra a Terra em todo o seu esplendor a cerca de 64 mil quilômetros de distância. Se você olhar com atenção, pode até ver a aurora boreal esverdeada brilhando nos polos. Absolutamente deslumbrante. Isso só é possível porque a imagem foi tirada no lado noturno da Terra. Nesse momento, a Terra está sendo iluminada pela Lua. Isso permite que a câmera capture até algumas estrelas e a aurora, sem que as nuvens e outras partes da imagem fiquem super expostas. Se é um novo Earthrise, não dá para dizer hoje. De qualquer forma, eu recomendo para você este vídeo aqui nos créditos finais sobre esse tema. Meu nome é Sirwan e este foi Crônicas de Marte. Obrigado por assistir. Per aspera ad astra. Avaliar todos os dados do sistema das últimas 24 horas. O quê? Avaliado.